Boa tarde. É chegado o momento de iniciarmos nossas reflexões dentro do estudo das obras da série psicológica de Joana de Ângeles. Nos nossos últimos encontros, estamos analisando o livro Jesus e a Atualidade, que é a primeira obra dessa série, e hoje nós iremos abordar o capítulo Jesus e Tolerância. Vamos para a nossa reflexão de uma mensagem do Espírito Emmanuel. É uma passagem do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, As Cartas de Paulo. Passagem da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Não te furtes a lavoura do bem, a pretexto de te sentires ainda sob a influência do mal. Não te espantes à frente do conflito, da luz e da treva em ti mesmo. Segue a luz e acertarás o caminho. Então vamos aqui fazer algumas reflexões para aprofundar esse conteúdo que Emmanuel nos traz. Então não fujas à lavoura do bem, sob quaisquer que sejam os pretextos. E aqui Emmanuel assinala aquele de acharmos-nos ainda sob a influência do mal, de nos acharmos imperfeitos e, por isso, não habilitados adequadamente à vivência do Evangelho. E acrescenta: não te espantes à frente do conflito da luz e da treva em ti mesmo. E, de fato, como nós temos estudado nas obras psicológicas de Joana de Ângeles, todos nós trazemos um passado de sombras, representativo na psicologia pelo nosso inconsciente profundo, o nosso inconsciente de vidas passadas. Então, nos depararmos com esses conflitos, que, aliás, o apóstolo Paulo já assinalava em suas cartas, quando ele nos diz que muitas vezes o fazer o bem era o propósito que ele tinha, mas muitas vezes ele não se percebia realizando esse bem. Assim, é natural que surjam na nossa caminhada evolutiva, mesmo tendo recebido a luz do Evangelho do Cristo, emergir do nosso passado tendências e atitudes estimuladoras ao desequilíbrio moral, mas que não devem, de maneira nenhuma, nos reter o entusiasmo e a vontade de persistir na aquisição de virtudes e na superação do passado de sombras. Concluindo nesse parágrafo, Emmanuel nos diz: segue a luz e acertarás o caminho. Seguir a luz pode representar, no sentido direto e figurado muito amplo, porque, de fato, quando nossas atitudes e ações estão sob a direção do nosso consciente, nós estamos em luz. Nós estamos em harmonia com a essência das leis de Deus. Então, buscar estar caminhando sob as diretrizes do Evangelho do Cristo é estarmos na luz. E ao fazermos isso, acertaremos o caminho.
Vamos então para os comentários do estudo dessa tarde. Em termos de psicologia profunda, a questão do julgamento das faltas é um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Analisemos aqui, em termos de psicologia profunda. Porque nesses termos significa que não podemos estabelecer critérios de julgamento observando apenas a ação, a atitude do presente, mas levando em conta todo o passado existencial, reencarnatório, de algozes e vítimas. E quando fazemos esse exercício de reflexão, percebemos não estar de maneira nenhuma habilitados a fazer qualquer espécie de julgamento. E por isso Joana assinala, constitui um grave cometimento de desumanidade em relação àquele que erra. Evidentemente, o entendimento que vamos adquirindo sobre a realidade da imortalidade da alma, da justiça de Deus, dos objetivos superiores da vida, que é o progresso, a evolução, e que todos nós temos por destino final a felicidade, a bem-aventurança, como Jesus nos ensinou. Evidentemente que diante disso, nós não temos habilidade nenhuma para expressar esses julgamentos. E por isso Jesus, em mais de uma oportunidade, deixou assinalado, inclusive, sobretudo no Pai Nosso, perdoa nossas dívidas, ou nossos erros, ou nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos tenham causado faltas ou erros. Assim como temos perdoado os nossos devedores. Prossigamos. O problema do pecado pertence a quem o pratica, e se encontra, a partir daí, em curso em doloroso processo de autoflagelação, buscando mesmo que inconscientemente liberar-se da falta que lhe pesa como culpa. Parece um conteúdo simples, mas é preciso absorvermos bem o que Joana aqui coloca. Porque quando ela diz o problema do pecado pertence a quem o pratica, é um reforço a que tenhamos consciência que não temos condições de analisar perante a psicologia profunda erro de ninguém. Que se encontra a partir daí em curso em doloroso processo de autoflagelação. Temos consciência disso? Toda e qualquer pessoa que comete erros, automaticamente marca sua consciência com aquele desequilíbrio, a necessidade do reajuste, do reequilíbrio. Haveríamos então de ter, habitualmente, dó e compaixão
de todo aquele que, de algum modo, comete algum erro, mesmo que inconscientemente, de liberar-se da falta que lhe pesa como culpa. Então, quer tenha consciência ou não, a marca do desequilíbrio exigirá reajuste. Precisamos, dessa forma, ter uma profunda solidariedade com todos que erram. Solidariedade em termos de empatia. A culpa é sombra perturbadora na personalidade, responsável por enfermidades soezes, causadoras de desgraças de várias ordem, esculpida nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismo os processos reparadores. Dando prosseguimento ao esclarecimento do parágrafo anterior, Joana nos deixa claro: a culpa proveniente do erro é sombra perturbadora na personalidade e que dá processos de doenças variadas, causadoras de desgraças de várias ordens. E também assinala, esculpida, marcada fortemente nos painéis profundos da individualidade, programa por automatismos os processos reparadores. Então, diante desse entendimento que passamos a ter sobre as leis divinas, sobre a imortalidade da alma, somos, em decorrência disso, a ter uma visão dos acontecimentos das pessoas de uma forma muito diferente. Porque não levamos mais em conta apenas as questões presas ao evento no presente, mas o que há por trás, em termos espirituais, em termos de reencarnação. Toda contribuição de impiedade, mediante os julgamentos arbitrários, gera, por sua vez, mecanismos de futura aflição para o acusador. Ele próprio, uma consciência sob o peso de vários problemas. E agora aqui uma advertência séria para todos nós. Quando efetivamos julgamentos arbitrários sobre outrem, geramos mecanismos de futura aflição. Para o acusador, ele próprio, uma consciência sobre o peso de vários problemas. Porque todos nós, sem exceção, trazemos no nosso mundo de sombras questões, fragilidades, desequilíbrios que nos fogem à memória. Mas na medida em que nos tornamos efetivos julgadores arbitrários do comportamento dos outros, nós geramos determinadas fragilidades psíquicas em nós mesmos, propiciando a que, mais cedo ou mais tarde, insurjamos em situações
para graves desequilíbrios. E muitas vezes, naqueles em que nos habituamos a julgar e a condenar o nosso próximo. As ações que considerem corretas no seu próximo, realiza um fenômeno de projeção da sua sombra, em forma de autojustificação, que não consegue libertá-lo do impositivo das suas próprias mazelas. Aqui dá prosseguimento ao que estávamos analisando. É constatado que a observação meticulosa que façamos às imperfeições de nosso próximo, estamos, através dessa prática, realizando uma espécie de projeção de nossa sombra. Alguma coisa no nosso inconsciente que não foi suficientemente resolvido e que nos faculta, ao depararmos com aquele tipo de erro no nosso próximo, insurgirmos em condenações, em acusações. E deste modo, marcamos o que é que há por trás de nós mesmos, do nosso mundo de sombras. Porque quando as atitudes e os erros do nosso próximo não têm a ver com o nosso passado pessoal reencarnatório, é fácil exercermos o olhar de piedade e de compaixão e de entendimento. Mas quando aquilo grita dentro de nós, para que a gente condene e expresse nossa condenação, aí nós temos a ver com o problema. Alguma coisa lá dentro de nós não foi adequadamente resolvida. É o que Joana aqui chama fenômeno de projeção da sombra, da nossa sombra. A tolerância, em razão disso, a todos se impõe como terapia pessoal e fraternal, compreendendo as dificuldades do caído, enquanto lhe distende mãos generosas para o soerguer. Essa é a consequência de estarmos mais espiritualmente despertos e atentos a não projetar nosso mundo de sombras no nosso próximo. E isso naturalmente estará acontecendo ao verificarmos e percebermos de forma natural os desacertos, os erros, as dificuldades do próximo, procurando sempre que possível ajudá-los na superação e não para estar reprimindo, julgando, condenando. É quando Joana aqui diz, enquanto lhe distende mãos generosas para soerguer. Na acusação, no julgamento dos erros alheios, deparamos com propósitos escusos e vingança prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos, que sempre merecem a misericórdia que todos esperamos encontrar quando em circunstâncias equivalentes. Então,
a atitude leviana de estabelecer julgamento aos erros alheios mostra ainda algo mais do que a sombra que trazemos do passado. Uma espécie, Joana, que coloca de vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos. Veja que coisa. De agora em diante, um de nós estará mais cuidadoso ao observar as atitudes, o comportamento dos outros e a não se precipitar de modo nenhum em estabelecer julgamentos, mas diante de algo que nos cause certa comoção, certo envolvimento emocional, estamos diante de um fato que deve nos levar à caminhada do autoconhecimento, da autoanálise. Por que é que aquela atitude, aquele erro de fulano me causa tanto impacto? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a trabalhar comigo mesmo? Porque essa atitude emotiva contrária. É por isso, nós já comentamos isso nesses estudos das obras de Joana de Ângeles. É por trás de todo homofóbico existe um desequilíbrio na área sexual, enrustida, encoberta, no mundo de sombras. Mas o fato de se posicionar de uma forma agressiva contra as escolhas de sexualidade de uma pessoa, algo não está bem conosco. É por isso que Joana aqui fala sobre deparamos com propósitos escusos e vingança-prazer em constatar a fraqueza dos outros indivíduos. A atitude cristã e espírita, sobretudo, sempre será a da compaixão, a da empatia, a de tentar encontrar algum meio, se possível, de ajudar o outro na superação da dificuldade que ele tem. O julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do seu irmão. O mestre estabeleceu a formosa imagem do homem que tem uma trave dificultando-lhe a visão e, no entanto, vê o cisco no olho do seu próximo. Em inúmeras passagens bíblicas, Jesus chamou a nossa atenção sobre isso. Aqui é feita a referência àquela onde nós percebemos um cisco no olho do nosso semelhante e não percebemos a trave que está no nosso. É exatamente devido a essas questões que nós temos tratado aqui nos estudos de psicologia de Joana de Ângeles, relativas à sombra que trazemos do passado. Então, o julgamento pessoal, que ignora as causas geradoras dos problemas, demonstra o primitivismo moral do homem, ainda lobo do próprio homem, do seu irmão. Que possamos, refletindo e aprendendo com a doutrina libertadora de almas, que é o Espiritismo, estar atentos a não ter esse tipo de comportamento.
tem compaixão de quem cai. A consciência dele será o seu juiz. A consciência dele será o seu juiz. Ainda ajuda aquele que tomba. Sua fraqueza já lhe constitui punição. Esse é o último tópico de reflexão nossa no estudo dessa tarde. Então, estarmos no exercício da compaixão perante atitudes e desacertos, atitudes de desacertos do nosso próximo. A consciência dele já é o seu juiz. Nós não estamos habilitados a isso. Ajuda aquele que tomba. Verifica se de algum modo não podes ajudá-lo na superação. Sua fraqueza já lhe constitui uma punição. É nesse sentido que, à medida em que a consciência esclarecida a respeito da imortalidade da alma, da justiça de Deus, do amor e da compaixão do Pai, faz com que passemos a ter outro tipo de olhar sobre esse mundo, sobre as pessoas, despontando de uma forma cada vez mais firme um novo ponto de vista, o ponto de vista espiritual, que agora passamos a observar e a viver no nosso dia a dia. Agradecemos a todos que tenham nos acompanhado nesses esclarecimentos. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.